Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter essa oportunidade de estar mais uma vez na sua telinha para juntos estudarmos aí o subsídio da nossa lição de número 2 da revista Betel Adulto, que é comentada aí pelo bispo Abner Ferreira. E você sabe que o tema da lição tem por título Um Homem de Fé e Coragem. A lição tem muitas coisas para que a gente possa crescer na graça do conhecimento e também aplicar para os nossos dias e principalmente para a edificação da nossa vida pessoal. Bom, o texto áureo está aí em Gênesis capítulo 32, versículo 28, que diz: Então disse, não se chamarás mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A verdade aplicada está aí: após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimentará a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Bom, o objetivo da lição está aí, né? Um resumaço logo no começo da lição, que é explicar o que motivou a rivalidade entre Jacó e Esaú. E você, com certeza, se já estudou a lição, sabe que o problema mesmo não começou por causa de Jacó, mas sim por causa da sua mãe, né? E a gente vai ver isso aí na lição. Vamos lá. Segundo objetivo é mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. Afinal de contas, você sabe muito bem que existe uma diferença entre caráter e personalidade. Personalidade tem pessoas que nasceram com ela e vai morrer com ela. Porém, nós sabemos que também a personalidade pode ser e alguns é moldado, principalmente através da educação familiar. E você sabe que a personalidade são várias, não é única, né? Tem aí o fleumático, tem o melancólico, e se você desejar aí as diferenças de personalidade, eu vou deixar um link logo aqui embaixo para você participar aí do grupo no Telegram. Eu vou colocar lá os 4 tipos de personalidade, tá bom? E com alguns exemplos para te ajudar aí, tá? Você vai entrar no grupo e você já recebe, já vai ter acesso tanto a alguns vídeos que não vêm aqui para o canal, como também esses estudos em PDF, tá ok? Bom, o terceiro objetivo é realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. O texto de referência que será feito na leitura bíblica em classe é Gênesis capítulo 27, versículo 19 até o versículo 23. E então vamos entrar na introdução que diz: prosseguir na jornada da vida é preciso ter fé em Deus, pois bem diz o escritor dos Hebreus no capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, aquele que não tem fé, ele desagrada a Deus e dificilmente alcançará aquilo que se espera, porque aquilo que se espera ele não vê e Deus não vai materializar, não vai manifestar para a sua vida, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova e convicção das coisas que não se vê. Mas como a gente espera aquilo que não se vê, é porque a gente tem fé. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:20, porque Deus é poderoso para trazer à existência as coisas que não são, como se já existissem. Pois, continuando aqui na revista, pois Ele, Deus, prover e nos faz descansar em suas promessas e submissão para passarmos pelo processo da disciplina do Senhor, olha o propósito, e por Ele sermos moldados. Bom, eu gostaria de deixar logo aqui nessa introdução a diferença entre bênção e promessa. Quando a gente lê Gênesis, capítulo de número 12, e Deus ordenando a Abraão sair da casa do seu pai, no meio da sua parentela, no meio da sua terra, para uma terra que o Senhor ainda iria revelar, a gente, quando estuda essa saída de Abraão, a gente vê que ele está saindo de Harã e não de Ur. Ele sai pobre, mas muito pobre, porque ele não leva nada daquilo que o pai o deixou como herança. E na trajetória com Deus, indo para Canaã, nós vamos perceber que Abraão foi sendo abençoado, enriqueceu em gados, os seus inimigos, que se tornaram grandes alianças poderosas, o abençoaram, isto pelo fato de que a bênção do Senhor já estava sobre ele, como vemos no capítulo 12, versículo de número 2 e 3. Porém, a gente precisa entender que bênção é uma coisa, promessa é outra. Ele foi abençoado assim que saiu,
Porém, a promessa levou 25 anos para começar a se manifestar sobre a sua vida. Logo se entende que bênção e promessa são diferentes. E a bênção está descrita em Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2, onde o texto revela que a bênção seguirá e alcançará aquele que a possui. Porque, na verdade, a bênção, segundo as palavras de Moisés, elas já foram liberadas. O apóstolo Paulo vai confirmar isso ao escrever a carta aos Efésios, dizendo que o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já nos abençoou nas regiões celestiais. Ou seja, o que é nosso já foi liberado. Porém, a promessa tem uma diferença. Por como você percebe, a bênção te segue e te alcança. Mas a promessa, quem tem que seguir e alcançar é você. Por isso que em Gênesis capítulo 15, Deus declara para Abraão para que ele possa andar na presença e permanecer. E se ele permanecesse, certamente ele iria alcançar esta promessa. Porque como vemos em Isaías 46, versículo 10, ele anuncia a bênção no presente e a maneira que a gente caminha na trajetória para a promessa revela se a gente vai alcançar ou não. O tópico de número 1 da lição diz a rivalidade de Esaú e de Jacó. O que não podemos esquecer é que esta não é a primeira vez que a Bíblia vai revelar uma rivalidade familiar. Uma divisão na casa. Não é a primeira vez. Esta, na verdade, creio eu ser a segunda vez. A primeira vez vai aparecer, lá na casa de Adão e Eva, entre os seus filhos Caim e Abel. Logo depois vemos aí entre Isaac e Rebeca. Rebeca demonstra por diversas vezes estar totalmente cega pela promessa. E a gente vê isso aí em Gênesis capítulo 25, versículo 28 e também capítulo 27, versículo 1 a 6. Temos aí, então, a terceira, que é Jacó e Esaú. Depois temos aí Moisés e Zípora. Temos também Moisés e seus irmãos, Arão e Miriam. Temos também a rivalidade, a divisão entre Noemi e sua nora, como também entre Jefité e seus irmãos. Mas não acabou. Tem muitas outras rivalidades, como você vai ver agora, que entre Eucana e suas esposas, como também entre Jessé e os seus filhos e Jó e sua família. É claro, você já deve ter lembrado de um personagem principal da Bíblia Sagrada, que todo mundo gosta de pregar, falar sobre ele, que é o homem segundo o coração de Deus, que é Davi e seus filhos. E claro, o personagem principal, que na verdade ele é o centro da palavra de Deus, que é Jesus. E vamos ver aí a rivalidade, a divisão entre ele e os seus irmãos. Mas aqui na revista aqui, está logo aqui, eu deixei marcado, se você desejar marcar também, para ser o seu ponto de referência, mas isso aqui me chamou a atenção, é onde o texto aqui diz, conforme os anos se passaram, essa rivalidade só aumentou. E a gente percebe isso claramente em Números, capítulo de número 20, onde o povo, logo depois de atravessar o Mar Vermelho, tenta prosseguir rumo a Canaã, mas aí os filhos, a descendência de Esaú, impede eles passarem por aquele caminho que eles estão passando, como vemos em Números capítulo 20, subtópico de número 1, a revelação. Ao perceber que seus filhos lutavam entre si durante a gestação e que isso a deixava inquieta, Rebeca consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo. Bom, eu dei uma pesquisada, tentei achar aí algum lugar, algum momento, mas o que parece é que no lugar da adoração que Rebeca tinha, ela foi se consultar ao Senhor e aí ela descobriu, segundo a revelação da palavra de Deus para o seu coração e não para Isaac, que havia duas nações no seu ventre. E esses dois povos iriam surgir das suas entranhas. Deus estava revelando para Rebeca que ela estava grávida de gêmeos e que esses gêmeos deles iriam surgir dois povos, duas grandes nações. Ainda aqui na revista eu marquei, o primeiro a nascer foi Esaú. Logo após saiu Jacó com sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão, Gênesis capítulo 25, versículo 26. Por que eu fiz questão de marcar isso aqui? Pelo simples fato de que o nome revela a circunstância. Nomes na Bíblia não são dados como nós brasileiros damos aos filhos. Você precisa enfatizar isso. No mundo ocidental não se dá nome como no mundo oriental. No mundo ocidental
se dá nome a filhos porque o ator é bonito, alguém que influenciou a minha vida tem um nome bonito, alguém importante, de influência muito grande, colocou o nome do filho, e aí como você viu aí, quando Cláudia Raia colocou o nome da criança de Enzo, e apareceu Enzo para tudo quanto é lado no Brasil. Como também no norte tem muito Maria, pelo fato da imagem, né, a estátua da Aparecida aparecer por aquele lado. Então você vai ver muito nome Maria, mas não se dá nome a filhos no Ocidente por causa do significado diferente do mundo oriental. E no mundo oriental, principalmente no período bíblico, se coloca nome no filho por causa da circunstância. Por exemplo, quando você lê aqui o texto falando o nome dos dois filhos, em Gênesis capítulo 25, versículo 26, você percebe que o nome é dado por causa literalmente da circunstância. O primeiro nasce e quando a parteira, os pais veem que o menino é peludo e vermelho, eles vão colocar o nome da criança de Esaú, que é aveludado vermelho, ou seja, Esaú era ruivo. E logo na sequência veio Jacó agarrado aos seus pés. Então descarta o significado do nome Jacó como suplantador, enganador. Porque isso nada tem a ver com a circunstância do seu nascimento. Pois a circunstância do seu nascimento é que ele estava agarrado ao calcanhar. Logo, o significado original do nome Jacó, significa aquele que agarra. E por isso ele agarrou todas as oportunidades que foi dada à sua vida. Ele agarrou a oportunidade de comprar e negociar a primogenitura. Ele agarrou a oportunidade quando a sua mãe lhe influenciou, e a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, para persuadir o seu pai, mentindo para o seu pai. E assim receber a bênção patriarcal sobre a sua vida. Ele também aproveitou a oportunidade quando chegou na casa do seu sogro Labão. Na verdade demorou 14 anos, mas quando a porta da oportunidade abriu, ele aproveitou a oportunidade do Val de Jaboque. Ele sempre aproveitou as oportunidades, porque Jacó nasceu para agarrar. E com isso eu também quero te dizer que dá para fazer várias pregações com os nomes na Bíblia. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 5, versículos de número 16, Elisama, Eliada e Elifelete. Dá para você fazer uma outra pregação com Zacarias, capítulo 1, versículos de número 1. Dá para você fazer várias ministrações só com nomes que existem na Bíblia Sagrada. Porque nomes na Bíblia vai revelar circunstância e também palavras proféticas. Prosseguindo aqui, na revista de professor, né, tem aquela parte azulzinha aqui, está escrito aqui, eu vou ler aqui, o que Deus revela para Rebeca é algo tremendo. Ele não diz os nomes dos filhos, apenas os chama de nação. Rebeca entende que Jacó nasce com um propósito todo especial. Gênesis 25, 23. Bom, aqui eu quero dar uma parada porque você percebe que o comentarista faz mais ênfase a Jacó, mas não podemos esquecer, como ele mesmo diz, Deus apenas plural, chamam de nações. Ou seja, o propósito que Deus está dando não é só para Jacó, mas como também para Esaú, porque de Esaú também surgiu uma nação quando ele se aliançou com o seu tio Ismael, porque sobre a vida de Ismael havia uma promessa dele ser pai de 12 grandes príncipes do Oriente. E essa aliança de Esaú com seu tio Ismael foi dada quando ele ouviu que o seu pai já havia abençoado a vida do seu irmão Jacó, e então ele, por revolta, um espírito de vingança, de querer mexer com o pai que dizia que o amava, ele então vai para a casa do seu tio e lá ele se casa com as filhas de Ismael, mesmo ele já sendo casado com várias mulheres. E de lá você vê que ele vai para uma terra que era ocupada pelos Oreus, e chegando lá ele conquista, destruindo todos os seus moradores. E conquistando essa terra, a terra passou a se chamar Terra de Edom, que na verdade é um nome dado para Esaú, por causa do seu significado vermelho. E mais tarde os seus descendentes passaram a chamar
esta terra de Edom, ou nação de Edom, como campo de Edom ou a terra de Edom, como você está vendo na seguinte passagem. E com essa conquista, Esaú passou a ser chamado de pai dos edomeus, também de príncipe de Edom, como também pai de Edom. Uma grande observação que não podemos esquecer que Edom foi um país da Transjordânia na Idade do Ferro. Fazia fronteira com Moabe a nordeste e Arava a oeste, e o deserto da Arábia a sul e a leste. A partir da sua descendência, vem então os árabes, que foi prometido a Ismael e também a Rebeca, mãe de Esaú. Só que a partir de Ismael, que é o cabeça dos árabes, né, surgem então os 12 príncipes, que é a Palestina, que cerca o filho menor de Rebeca, chamado Israel. E dá para você fazer uma boa pregação aí. E ainda no subtópico 1, tá aqui, Esaú nunca foi a escolha de Deus, como vemos em Romanos, capítulo 9, versículo 13, que está fazendo referência a Malaquias, capítulo de número 1, versículo 1 a 4. Subtópico 2 do tópico 1, o direito de primogenitura. Vale ressaltar que o próprio Esaú tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura. Eu te faço uma pergunta, você sabe quais são os direitos do filho primogênito? O direito do filho primogênito são 22 direitos. De repente você conhece aí a porção dobrada, como está na lição, o direito de ser o cabeça da tribo ou do acampamento. Só que na verdade não existe somente esse direito. Existe 22 direitos, a qual o profeta Eliseu também estava exigindo ao profeta Elias, quando ele pediu porção dobrada, que na verdade aí é a porção do filho primogênito. Eliseu estava requerindo esta porção, ou seja, além de ter um ministério maior, com maior alcance, ele também seria o cabeça da escola de profeta. Mas também tem aí 22 direitos. Quer descobrir que direitos são esses? Clica no link que tem aí do grupo do Telegram, que está logo abaixo, e o vídeo já está lá para você assistir, fazer suas anotações e trazer essa luz que está na Bíblia, né? Porque a gente não tem revelação. O texto só é iluminado para a gente enxergar com mais facilidade, né? Então corre lá, gente. Logo abaixo, na revista do professor, segundo D.L. Moody, com exceção do fruto proibido, nenhum outro alimento custou tão caro quanto este cozinhado de lentilhas. A lentilha é uma planta que dá uma vez ao ano e ela é muito semelhante à ervilha, porém ela é um pouco menor. E outro fato interessante é que, pelo fato de Esaú não saber valorizar e apreciar os direitos do primogênito, ele demonstra ser uma pessoa egoísta ao ponto de colocar os seus desejos em primeiro lugar, como vemos em Filipenses capítulo 3, versículo 19, e isso faz com que a Bíblia o chama de profano, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 16. Terceiro subtópico, a troca de papéis. Na primeira fase da vida de Jacó, se revela um homem materialista. Eu, na verdade, vejo que Esaú é o mais materialista, né? Por não ter valorizado e apreciado o direito da primogenitura, que estava ligado também à prosperidade, como também aí de todos os bens familiares. Mas você percebe que Jacó parece ser mais espiritual ou desejado pelas coisas espirituais mais do que o seu irmão, que gosta mais de realizar e satisfazer os desejos da sua carne. Porém, a gente aí volta aqui na revista, pois além dele comprar do seu irmão o direito de primogenitura, juntamente com sua mãe, que arquitetou todo o plano. Bom, o plano não partiu de Jacó. Jacó simplesmente obedeceu a sua mãe, como a própria Bíblia diz. E aí eu preciso trazer a sua memória. E aí eu quero falar algumas coisas aqui que eu, estudando aqui, fiz algumas notações. Paulo Coelho vai dizer que é na educação dos filhos que se revela a virtude dos pais. Ou seja, é na educação dos filhos que o caráter do pai é revelado.
Por exemplo, muitos pais falam para os filhos não falarem palavrão, só que o exemplo que os pais dão é totalmente o contrário, porque na primeira oportunidade eles estão soltando, abrindo o seu bocão uns palavrões horríveis. Os pais falam para os filhos não faltarem à escola, mas na primeira oportunidade eles metem um atestado de 3, 4, 5 dias. Bom, os pais também falam para os filhos não mentir, mas na primeira oportunidade que o credor está batendo a sua porta, ele logo diz para o filho, diz que o papai não está em casa. Ou seja, através da educação, a virtude do filho está sendo revelada nos pais. Platão disse, não deverão gerar filhos quem não quer dar-se o trabalho de criá-los e educar. Porque educar e criar é um trabalho dos pais. Porque bem como diz aí, né, o ditado popular brasileiro, eu acho que é brasileiro, quem pariu Mateus que embale. Quem pariu não quer embalar o Mateus porque dá muito trabalho. E é mais fácil jogar a responsabilidade para o professor, para o pastor, para os avós, porque dá muito trabalho. Isso a própria Bíblia vai revelar quando Moisés ensinando em Deuteronômio, dizendo que os pais precisam educar os seus filhos, ensinando quando eles acordarem, quando eles estiverem andando na rua, quando for deitar ou assentado em sua casa. Porque, na verdade, o que Moisés está intentando colocar na cabeça dos pais é que os pais precisam gastar tempo para ensinar os seus filhos. É interessante que o texto começa dizendo, então tu inculcarás esta palavra em teu filho, assentado sobre a tua cama, deitado na tua cama, sentado na tua casa, andando sobre a rua. Ou seja, você vai estar investindo tempo para você poder colocar esta palavra na cabeça do seu filho. Porque educar e criar é um trabalho dos pais. Por isso que Salomão diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, você sabe até de cor, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. E aí é interessante que a palavra ensina no hebraico é shanak, que significa treinar, dedicá-lo a alguma coisa. E para treinar alguém se leva tempo. E a responsabilidade disso é dos pais. Porque, como bem disse o salmista no Salmo 127, versículo de número 4, como flechas na mão do valente, assim é o filho da mocidade. Você percebe que o pai tem a flecha na mão e é o pai que dá o alvo, determina onde vai chegar. E é justamente o que Rebeca está fazendo com seu filho. Ela está determinando aonde o seu filho vai chegar. Ela está determinando que o seu filho será o primogênito, como Deus havia prometido. Logo dá a entender que Rebeca não comentou nada com Isaac sobre o que Deus havia falado, tanto que Isaac tinha Esaú como predileto, o amava mais, e isso provocava essa rivalidade toda. O começo da rivalidade dos dois está nos pais, em que um amava mais um e o outro amava o outro. E você vê aí que essa rivalidade estava mais na cabeça dos pais do que dos próprios filhos. Na revista do professor, o seu Shed disse, parece que Rebeca depositava tanta confiança na palavra da promessa, que está lá em Gênesis 25, 21, que nem temia a eventualidade da maldição, nem admitia como a ação repreensível, o emprego do engano com o propósito de desviar para Jacó a bênção de Isaac. E não podemos esquecer que esta promessa feita a Jacó, o menor, não se cumpriu de imediato, porque essa promessa é uma promessa graduativa, progressiva, onde só vai se cumprir de fato no milênio, quando o Messias da geração de Israel será o cabeça de todas as nações, como vemos nas seguintes passagens, que é Isaías capítulo 22, versículo 4, capítulo 9, versículos 6 e 7, Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45, e também Daniel capítulo 7, versículo 13 a 18, e finalizando aí Zacarias capítulo 14, versículo 17, Apocalipse 11, versículo 3. Entramos no segundo tópico, uma nova etapa. Com medo do seu irmão, Jacó foge para Pata-Arã.
Bom, seus pais, com medo do seu irmão, que planejava matar a Jacó após a morte do seu pai, então seu pai e sua mãe ordena ele ir abrigar-se na casa do seu tio Labão em Padarã. Preciso deixar bem claro que isto é um plano de Raquel para que Jacó não fosse morto, porque foi revelado para Raquel que Esaú já estava planejando, após a morte do seu pai, matar o seu irmão. E então, sabendo disso, ela traça novamente um plano e persuade a Isaac a mandar Jacó para a casa do seu tio Labão, a fim de que ele não se casasse com ninguém em Canaã, essa foi a desculpa dela, mas se casasse com alguém da terra do seu pai, assim como aconteceu com ela. Primeiro subtópico do tópico 2, Deus está neste lugar. Jacó sai da casa do seu pai em Berseba, que significa lugar de juramento. Recebeu esse nome por causa de um pacto feito entre Isaac e Abimeleque, rei de Gerar. E ao chegar na cidade de Or e descansando, dormindo, recebe uma revelação em visão da parte de Deus. Porque bem como disse Jó, no capítulo 33, versículo 14 a 16, Deus fala por diversas maneiras. Ele fala 2 vezes, porque Deus é insistente. Mas também ele fala através de sonhos e visões, a fim de nos livrar dos nossos próprios maus caminhos. Percebe que Deus é insistente no falar para que possamos seguir aquilo que ele tem para nós. Porque, como disse o apóstolo Paulo, a vontade de Deus é perfeita, agradável para nós. Então precisamos dar ouvido a Deus, porque o que ele tem para nós, quando obedecemos, é algo muito melhor, como é revelado através do profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 19. Quem me ouvir e me obedecer, comerás o melhor desta terra. E aí eu preciso lembrar você que Or significa cidade de luz. E quando ele chega na luz, ele recebe esta revelação. Qual a revelação? Ele viu uma escada, da qual anjos subiam e desciam. Só que eu preciso trazer à sua memória que esta escada que Jacó está vendo, no lugar que se chama luz, quando a luz se acendeu, ele vê a escada. E essa escada não é comum, porque essa escada, além de ser uma escada espiritual, ela tem nome. E qual é o nome dessa escada? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Jesus disse: e sobre o Filho do Homem verás anjo subindo e anjo descendo. Logo, a escada que Jacó viu é espiritual porque ela é Cristo. E quando ele está na luz e ele recebe a escada, ele então consegue perceber algo. O quê? Escada não serve simplesmente para elevar, para subir. Logo, Deus está querendo uma coisa a mais com Jacó na cidade de luz. O que Deus está querendo dizer? Como você chegou na luz e as trevas estão afastadas de ti, eu te faço elevar, mas também eu mudo a sua posição. Eu te dou um novo acesso. Ou seja, chegando na luz, ele teve um acesso por causa da escada que é Cristo. O único acesso que temos ao Pai, como o próprio Cristo disse, pois ele é o nosso único mediador entre Deus e o homem. E como ele teve acesso a Deus nesse primeiro encontro, ele faz um voto com Deus. E nesse voto ele entende que ele está na casa de Deus. Então ele diz, esta luz só pode ser um lugar. Que lugar é esse? Betel, casa de Deus. E aí ele faz um juramento na casa de Deus. Por quê? Porque o acesso que ele está tendo agora, subindo a escada, dá acesso a Jerusalém. E Jerusalém significa paz. Então, que você possa compreender que quando você sai das trevas, sai da raiva, sai da mentira e entra na luz, você está se elevando. E além de se elevar, você está recebendo um novo acesso que só a escada pode te dar. Porque quando você entra na luz, a escada quer te transportar para a cidade de paz. Porque é lá
que Deus habita. Por isso que você vê que antes do grande encontro no Val de Jaboque, como vemos na lição de como vemos no tópico de número 3, antes do grande encontro de Val de Jaboque, porque aqui ele só tem uma visão, mas no Val de Jaboque ele é tocado pelo próprio Cristo que é manifesto. E ele, ao ter esse encontro pessoal com Deus, ele deixa de falar que Deus será e agora ele diz que Deus é o seu Deus. Que Deus possa continuar falando com a gente vai terminando esse subsídio por aqui. Não se esqueça, deixa o seu like, comenta nesse vídeo e possivelmente compartilhe com seus amigos e alunos. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, graça e paz.